Oi, pessoal, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso encontro no Usando a Bíblia, aqui pelo YouTube, tá bom? Seja bem-vindo você. Hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre predestinação. Há uma grande confusão, um mal entendimento sobre isso. Muitas pessoas, não sei se você já ouviu, que Deus predestina para o bem e outros para o mal. Será se realmente é assim? Será se Deus predestina um para morrerem de acidente, o outro para morrer de câncer, uns para sofrerem mais, outros para sofrerem menos? Eu penso que se realmente fosse assim, 1 João capítulo 4, verso 8, teria que tirar fora da Bíblia, porque diz que Deus é amor. Hoje eu queria estudar com você um pouquinho sobre isso aí, a eleição bíblica. Deus, ele deixa para mim e para você uma escolha. E olha que interessante, se realmente a predestinação existisse, Deus predestinasse um para uma coisa e outro para outra, nós teríamos algumas contradições na Bíblia Sagrada. Quando você vai em Lucas capítulo 9, verso 35, Lucas capítulo 9, verso 35, fala assim, ó: e dela veio uma voz dizendo, este é o meu filho, falando de Jesus, o meu eleito, a ele ouvi. Gravou esse verso? Deus disse que Jesus era o seu filho eleito. Mas espera aí, quando você vai em João capítulo 3, verso 16, é um texto muito conhecido no meio evangélico. João capítulo 3, verso 16, fala assim a Bíblia Sagrada: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Espera aí. Se lá em Lucas 9,35 diz que ele é o filho eleito, então quem foi o filho rejeitado? A Bíblia está dizendo que Deus só tem um filho, o filho unigênito, monogenes no grego, o único daquela espécie. Teremos outro problema também na Bíblia. Quando você vai em Lucas capítulo 6, verso 13, Lucas capítulo 6, verso 13, fala assim: e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Se Deus escolheu 12, então ele rejeitou o resto? Não, ele escolheu 12 para andar com ele, ter uma comunhão mais especial. Agora, ele não deixou o resto, ele escolheu 12 para um outro trabalho, para enviá-los, que a palavra apóstolo no grego é enviado para longe. Outra coisa, se Deus escolheu, é ele que faz a escolha. Falando ainda dos apóstolos, em João capítulo 6, verso 70, João capítulo 6, verso 70, fala assim a Bíblia Sagrada. João capítulo 6, verso 70. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu o número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Será que então Jesus escolheu 12, rejeitou o resto, e um desses 12 ele escolheu um para ser o diabo, que até se cumpriu Judas? Não. Então, Deus não seria amor. Atos capítulo 10, verso 38, ou verso 34, teria que sair fora da Bíblia Sagrada. Porque lá diz, entre outros textos, que Deus não faz acepção de pessoas. Outro texto muito contraditório se encontra em Romanos capítulo 10, verso 21. 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 Quanto a Israel, porém, diz, todo o dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Então, peraí. Se Deus predestina um para uma coisa e outro para outra, então ele escolheu Israel para ser rebelde. E se ele escolheu Israel para ser rebelde, por que a Bíblia fala que ele esticou a mão a um povo rebelde? Então Deus teria um problema mental. Não. A predestinação, a onisciência de Deus não é causativa. As coisas não acontecem porque Deus prevê. Deus prevê porque elas vão acontecer. É diferente. O convite que Deus faz para mim e para você
entre muitos textos da Bíblia, se encontra em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4 fala assim: a qual deseja que todos os homens sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Apocalipse capítulo 22, verso 17. Apocalipse capítulo 22, verso 17, fala assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Quem quiser. Quem quiser. E tem um apelo muito forte no livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Deuteronômio, a palavra Deuteronômio significa cópia da lei ou segunda lei em grego. Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, fala assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então Deus coloca na minha e na tua mão o livre-arbítrio. A palavra arbítrio é uma palavra latim que vem da palavra árbitro, aquele que escolhe entre dois, decide entre dois. Deus deixou o livre-arbítrio para mim e para você, porque não existe amor perfeito sem liberdade de escolha. Agora, Deus predestina um para morrer, outros para viver, uns para morrer de uma coisa, outro não. Deus é amor. Nós temos escolhas na nossa vida. Querido, que eu e você possamos ficar com o texto de Josué, capítulo 24, verso 15, que no final do verso diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus te abençoe, tá bom? Estude a Bíblia Sagrada. Deus deixou escolhas na minha mão e na tua mão. Deus quer que eu e você se salvamos. Se salvamos. Que eu e você possamos fazer a escolha certa para um dia estarmos no céu, numa eternidade junto com Jesus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.